Olá pessoal, mês de março chegou e se você está no Brasil, provavelmente você já está sabendo que você precisa pensar em um compromisso anual que todo mundo odeia, a tal da declaração de imposto de renda. Mas atenção, se você está em Portugal e possui bens ou renda no Brasil, você também precisa declarar. Então fique atento a isso e esse é o nosso assunto de hoje, a tal declaração de imposto de renda. Hoje eu vou falar a respeito de 8 tópicos sobre o imposto de renda. Coisas que você precisa ficar atento para saber se você tem que declarar ou não e tendo que declarar, o que de fato você precisa declarar. Antes de começar, eu queria pedir desculpa para você pela minha voz. Estou com a voz muito ruim mesmo, porque eu coloquei uma peça nova no meu aparelho e essa peça me impede de fechar completamente a boca e por isso minha voz está saindo um pouquinho chiada. Mas o que importa é o conteúdo e eu tenho certeza que ele vai ser muito importante para você. Então abstraia aí a minha voz, fica ligado só no conteúdo que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Dividi, como eu disse, o nosso vídeo de hoje em 8 perguntas. E eu vou responder cada uma delas, que são as perguntas mais comuns que aparecem quando estamos falando a respeito de imposto de renda. A primeira delas é: em que situação eu devo declarar o imposto de renda? Eu trouxe aqui uma cola porque o valor é super picadinho. Você precisa declarar se você tiver renda acima de R$ 28.559,70, ou seja, R$ 28.500, acima disso você precisa declarar o imposto de renda. É só nessa situação? Não. Há outras hipóteses nas quais, se você se encaixar, também precisa declarar. Que hipóteses são essas? Se você tem bens acima de R$300 mil, e quando eu digo bens acima de 300 mil, é naquela declaração lá de bens e direitos, ou seja, se você tem investimentos, imóveis, carros, o que for, que totalize em bens mais de R$300 mil, você precisa declarar, mesmo que não tenha tido renda no Brasil no ano de 2020. Ou seja, se você mora aqui em Portugal, mas ainda tem bens no Brasil acima desse valor, você precisa declarar. Uma outra opção é se você teve ganho de capital no ano de 2020. Ou seja, se você tinha um bem e vendeu esse bem por um valor maior do que aquele pelo qual você comprou. Ou seja, você teve um ganho de capital. Se você teve ganho de capital no ano de 2020, você também precisa declarar. Ou seja, se você se mudou para Portugal e na mudança você vendeu um bem que você tinha por um valor superior ao que você tinha comprado anteriormente, ou seja, teve esse tal ganho de capital, você precisa, mesmo estando morando aqui, declarar esse ganho de capital, declarar o seu imposto de renda relativo ao ano de 2020. A outra opção é uma opção que é alvo de muitas e muitas críticas, que é a tal aplicação em bolsa de valores. Ou seja, se você investir na bolsa, mesmo que pouquinho, você tem que declarar o imposto de renda relativo ao ano de 2020. Ou seja, se você investiu na bolsa em 2020, agora em 2021 você tem que declarar imposto de renda. Outra opção, renda com atividade rural superior a R$142 mil. Então, se você atua nesse segmento e teve uma renda superior a esse valor, você precisa declarar imposto de renda. A outra opção é rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil. O que entra nesses rendimentos isentos e não tributáveis? Uma lista enorme de coisas que você pode consultar lá no site da Receita. Vou adiantar aqui alguns que são bem comuns. Atividade como microempreendedor individual acima de 40 mil, ganhou algum prêmio de loteria, recebeu alguma indenização trabalhista, ou seja, essas hipóteses são hipóteses de rendimentos isentos e não tributáveis, mas se você totalizou acima de 40 mil em uma ou na soma delas, você precisa declarar imposto de renda também. Ou seja, a gente já sabe quem é que tem que declarar. Então a gente vai para a segunda pergunta. Quem é que tem que pagar imposto de renda? Quem paga o imposto de renda é quem ganha acima de 22.847. Isso significa que você vai sair da parte de isenção e vai entrar na parte
na tabela regressiva de alíquota. Quanto mais dinheiro, mais imposto você vai pagar. E eu sempre brinco, gente, eu quero pagar muito imposto de renda, porque significa que eu estou bombando de ganhar dinheiro. Então vamos lá. Se você ganhou acima desse valor, você tem que pagar. Se você é um empregado de uma empresa, ou seja, você é assalariado, provavelmente você teve esse valor retido na fonte todos os meses em que você recebeu o salário, ou seja, você teve esse imposto de renda pago mensalmente através da retenção pelo seu empregador. E isso vai ser informado na sua declaração para que seja verificado, para que seja apurado se você ainda tem algum valor a pagar, porque esse valor que foi retido na fonte vai ser considerado, mas a sua renda pode não ser só essa, pode ter outras fontes de renda que vão ser somadas e aí vai ser calculado se o valor que você pagou de imposto de renda foi suficiente ou não. Ou seja, se você recebeu acima de 22 mil, você tem imposto a pagar, que pode ser abatido com aquelas despesas dedutíveis e tudo mais. Ou seja, você pode, na declaração de ajuste, que é essa que nós fazemos agora nos meses de março e abril, pode ser que a Receita verifique que você pagou excedente e te devolva uma parte. Seja porque você teve despesas com dependentes, ou despesas com saúde, enfim. Ou pode ser que ela verifique que você pagou menos do que deveria, porque teve outras fontes de renda lá que não eram imposto retido, e assim ela vai te cobrar a parcela que falta. Ou seja, a declaração que você faz agora, em fevereiro e março, é uma declaração de ajuste para verificar se você pagou a menos ou a mais, e assim fazer essa complementação ou essa devolução. Pergunta número 3. Então quer dizer que esses 22 mil são o limite de isenção? Sim, são o famoso limite de isenção. Esse limite é questionado pelas pessoas? Sim, é questionado pelas pessoas. Por quê? Porque ele não sofre ajuste desde 2015. E os ajustes que foram realizados nos anos anteriores a 2015, eles foram abaixo da inflação. Ou seja, existem várias pesquisas que demonstram que se a gente fosse corrigir esse valor do limite de isenção pela inflação de 1996 até hoje, estaria com uma defasagem de 113%. Ou seja, esse limite de isenção poderia ser o dobro do que é. Ou seja, menos gente ia pagar imposto. Mas não adianta chorar por conta disso, as regras são essas. Se você recebeu acima de 22, tem que pagar, tem que fazer o ajuste, tudo isso que eu já falei. Quarta pergunta, o que eu devo declarar? Você precisa declarar todos os itens nos quais você se encaixa naquela listinha enorme que tem do lado esquerdo, lá do programinha da Receita. Ou seja, você vai ter que declarar rendas, tributáveis ou não, pensões, aposentadorias, renda com aluguéis. Além da renda, como eu disse, vai ter que declarar também todos os seus bens, sejam eles imóveis ou carros, lanchas, helicópteros, aviões, o que você tiver aí de bens que tenham que ser declarados. Tem lá a listinha também lá no site da Receita do que tem que ser declarado. Você tem que declarar também suas dívidas, ou seja, empréstimos consignados, empréstimos pessoais, financiamento de carro, financiamento de casa, qualquer tipo de financiamento que você tenha, qualquer tipo de dívida que você tenha. Os bancos enviam esses comprovativos de quanto era o seu saldo devedor em 31/12. Se eles não enviarem, você pode verificar pelo seu contrato e fazer o cálculo, ou ir ao seu banco e requerer esse demonstrativo, enfim. Você precisa declarar também valores pagos a profissionais liberais, como advogados, dentistas, médicos. Uma parte disso é dedutível, então você vai poder ter um benefício aí em relação a isso. Valores pagos a PJs, a pessoas jurídicas, que são dedutíveis, ou seja, se você fez pagamento de escola própria ou de dependentes, formação superior, pós-graduação, enfim, tem uma lista lá de coisas que são dedutíveis. E esses pagamentos dedutíveis, eles têm que ser informados. Pagamento de pensão alimentícia tem que ser informado. Doações feitas a pessoas físicas, a pessoas jurídicas, a partidos políticos também tem que ser informados. Ou seja, vá lá no programinha da Receita, olha lá a aba do lado esquerdo e vá olhando tudo lá, item por item, e verificando em quais deles você se encaixa, e se encaixando, preencha adequadamente conforme as orientações que estão lá no próprio site da Receita e no próprio programinha. Quinta pergunta. Carla, como eu faço para reunir essas informações? Provavelmente você recebeu pelo correio uma série de cartinhas do seu banco, das suas corretoras de investimento ou
do seu empregador, dizendo quais foram os valores que tem que ser informados na sua declaração de imposto de renda. Se você não recebeu isso pelo correio, dá uma olhada no seu e-mail. Algumas empresas enviam por e-mail. Pode ser também que você tenha acesso a essas informações no site do seu banco, lá no Internet Banking. Então dá uma olhadinha. Ou seja, procure esses informes de rendimentos que são fornecidos pelas corretoras em relação aos seus investimentos, pelos bancos em relação ao seu saldo de conta corrente, dívidas, investimentos feitos no banco, saldo em poupança, saldo em conta corrente, 31/12, tudo isso o banco vai te informar, ou te enviando o informe de rendimentos por correio, ou por e-mail, ou deixando disponível lá no site da instituição, lá no Internet Banking, ou no aplicativo da instituição, se for o caso. Se você é assalariado, seu empregador também tem que fornecer essa declaração de quanto você recebeu ao longo do ano de 2020. Se ele não forneceu ainda, procure saber. Vai no RH da sua empresa, faça o requerimento desse informe de rendimentos para que você também possa informar adequadamente. Se você tem financiamentos, empréstimos, não recebeu o informe do banco, outra alternativa é você verificar nos seus contratos de financiamento, verificar os valores certinhos e fazer esse cálculo. Se você fez pagamentos a instituições como escolas, faculdades, enfim, você tem os recibos desses pagamentos, precisa fazer a soma. Essas instituições também fornecem informe de rendimentos por esses canais que eu te falei. Se você não recebeu por nenhum desses canais, faça um requerimento lá na própria instituição para que você possa informar esses valores. Verifique todos os recibos, notas fiscais que você tem de médicos, de dentistas, etc. Ou seja, junte aí essa papelada toda, separe um dia, assim, um sábado de manhã, que você esteja bem tranquilo para você começar a preencher a sua declaração. E aí a gente chega na sexta pergunta. Por onde começar? Bom, eu já falei, já dei um spoiler na pergunta anterior. Primeira coisa, separe todos os documentos. Segunda coisa, baixe o programinha da Receita. Ele tem uma versão para Mac e outra versão para Windows, então vê aí qual é o seu tipo de computador, baixa a versão adequada nele e começa a fazer o preenchimento. Se você nunca fez imposto de renda antes, você vai ter que começar do zero, preencher item por item, seu nome, endereço, aquele monte de coisa. Se você já fez nos anos anteriores, você tem como puxar esses dados mais básicos de modo que você precise preencher menos coisas. Então, sendo uma opção ou outra, você vai fazer lá no próprio programinha da Receita. Atenção, na primeira tela lá do programa da Receita tem um roteirinho, uma explicação em relação às novidades, algumas explicações, alguns esclarecimentos, orientações de como preencher a declaração. Então, sempre fica atento a isso. E aí entramos na sétima pergunta: por quanto tempo eu tenho que guardar esses documentos? A Receita Federal faz um batimento das informações que você gestou e as informações que essas pessoas para quem você fez pagamentos ou de quem você recebeu rendas informaram. Ou seja, esse batimento pode ter alguma incompatibilidade, algum erro da sua parte ou da parte da outra pessoa na hora da informação. Desse modo, você tem uma chance aí de, infelizmente, cair na famosa malha fina. Por isso, é importante que você guarde todos os documentos que respaldaram o preenchimento da sua declaração. Porque caso você caia na malha fina e precise justificar aqueles valores que você informou na sua declaração, você vai precisar apresentar esses comprovativos. Comprovativos do banco, os contratos, os recibos de médico, recibo de dentista, ou seja, é importante que você guarde essas informações em papel ou no seu computador, não importa, mas você vai ter que guardar essas informações da forma mais acessível e fidedigna possível para que você tenha como apresentar esses documentos no caso de cair na malha fina. O ideal é que você guarde esses documentos por 5 anos, que é o tempo aí que a Receita Federal tem para correr atrás de você, caso você tenha feito a sua declaração de forma equivocada e precise fazer algum pagamento excedente que não tenha sido realizado. Por fim, mas não menos importante, a 8ª pergunta: quais são as novidades do Imposto de Renda 2021?
Na verdade, são duas principais. A primeira é, a partir desse ano, você precisa informar o valor que você tem de criptomoedas de forma específica. A Receita Federal criou um campo específico para criptomoedas. E lá nesse campo você tem duas opções, uma para bitcoins e outra para outras criptomoedas que não Bitcoin. Então você precisa informar os seus bitcoins, suas criptomoedas aí em geral, lá na declaração de imposto de renda de 2021. A última modificação é em relação ao auxílio emergencial. Se você recebeu o auxílio emergencial no ano de 2020, você tem que declarar isso no seu imposto de renda, porque a Receita vai somar o valor de auxílio emergencial que você recebeu com as suas outras rendas, de modo que ela possa verificar se você recebeu indevidamente o auxílio emergencial. Caso a Receita efetue esse cálculo e verifique que você recebeu o auxílio emergencial quando não deveria, você vai ter que devolver o valor desse auxílio emergencial. Ou seja, se você ultrapassou lá o valor de isenção com o auxílio emergencial, pode ser que você tenha que devolver os auxílios recebidos. Por isso, fique muito atento, informe corretamente o valor recebido de auxílio emergencial, informe corretamente todas as suas rendas no ano de 2020 e informe adequadamente todos os outros campos da declaração, bens, dívidas, despesas com médico, despesas com dependentes, de modo que você tenha uma declaração o mais correta possível para que você não pague imposto de renda à toa e para que você possa receber, se for restituição de imposto de renda, se for o caso. Por isso, fique ligado nessa questão do auxílio e em todas as demais questões que eu falei, porque a combinação de tudo isso é que vai ser suficiente para a Receita Federal te dizer se você tem valor a pagar ou valor a receber. Então, é muito importante que você observe todos esses pontos que eu falei. Se você tiver alguma outra dúvida em relação à declaração de imposto de renda, coloca aqui nos comentários. Tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar você, vou te responder. Se eu não souber, eu peço ajuda para os universitários, peço ajuda para contadores que eu conheço e que podem me auxiliar nessa resposta à sua dúvida. Então, não deixe de colocar a sua dúvida aqui. Se você preferir me chamar lá pelo direct do Instagram, para não colocar informações de valores aqui nos comentários, não tem problema, pode me chamar lá no direct do Instagram, eu vou ter o maior prazer em ajudar você a solucionar essas dúvidas e, se for o caso, até gravar mais um vídeo com as dúvidas mais frequentes. Então, é uma forma também de você colaborar para temas de novos vídeos. Eu espero vocês nos próximos vídeos.